Nós vamos falar sobre física térmica. Eu tinha dito a vocês que ia trazer Otto com ondas, mas eu estou vendo que não vai dar. Então, vamos combinar o seguinte. Caso vocês tenham a necessidade... caso vocês tenham a necessidade de ver o conteúdo e não foi visto, não foi trabalhado, então vocês podem falar comigo, que eu arrumo um horário e a gente vê, tá certo? Sem compromisso nenhum. Vamos lá. Então, a gente vai ver essa parte de física térmica, que é o estudo do calor, né? E aí começa essa parte. Ela é dividida em termologia, que é esse início, termometria, que é a parte de temperaturas, termômetros, propagação de calor, calorimetria, termodinâmica, tem muita coisa. Hoje a gente vai ver só até a parte de propagação de calor. Uma coisa bem simples, tá? Bem, inicialmente nós vamos ver essa parte de termologia, que nós vamos definir o que é calor, o que é temperatura, tá? Essa introduçãozinha. Todo corpo, vocês sabem que todo corpo é constituído por moléculas. Essas moléculas, elas estão interligadas, existem ligações entre elas, né? Cada bolinha dessa que eu estou fazendo é uma molécula, e aqui é um átomo, e aqui eu tenho as ligações entre elas. Quando esse corpo recebe energia, essas partículas, vamos imaginar aqui um recipiente contendo gás. Então, eu tenho aqui um recipiente contendo gás. O gás, ele sempre ocupa todo o volume do recipiente, todo. Nunca vai existir um recipiente contendo um gás qualquer, até o ar, nosso ar aqui. Não existe nenhum local da atmosfera terrestre onde não tem ar. Né? Ele ocupa sempre todo o volume do recipiente. Não existe você estar passando na rua e de repente... que foi? Não, porque eu peguei uma zona de vácuo aqui. Não existe isso, né, galera? Então, o ar ele ocupa todo o volume do recipiente. E essas moléculas, elas estão sempre em movimentação, sempre se movimentando, sempre. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Sempre essas moléculas estão se movimentando. Porque elas possuem o que eu chamo de energia interna. Elas possuem uma certa energia, essa energia de movimento, tá certo? Quando um corpo não tem mais energia nenhuma, essas moléculas elas vão parar de se movimentar. E aí esse corpo ele atingiu a menor temperatura possível de ser alcançada. E aí eu chamo de morte térmica, porque ele não tem mais calor, né? Não tem mais energia, vou falar do calor. Não tem mais energia, né? Já morreu. Esse corpo está na temperatura mais baixa possível de ser alcançada, que é o zero absoluto. Então, se quando eu tiro energia, esse corpo diminui sua agitação, quando eu forneço energia, se eu fornecer energia para o meu sistema aqui, para o meu gás, essas moléculas elas vão se mover cada vez mais rápido e elas vão estar cada vez mais agitadas, para lá e para cá, em movimentos bem aleatórios, se chocando com as paredes, chocando umas com as outras. Quanto mais energia eu forneço, mais essas moléculas aqui vão se agitar. E aí, quanto mais elas se agitam, mais energia esse corpo possui, certo? Então, essa energia interna dos corpos, ela está relacionada com essa velocidade das partículas. Quanto mais rápido elas se movimentam, maior a energia interna desse corpo. Bom? Então, aqui, ó, eu tenho um corpo que possui muita energia, note como essas partículas elas estão muito agitadas, e eu tenho aqui um corpo que possui pouca energia. Mesmo assim, as partículas continuam se movendo, tá certo? Professor, então quer dizer que se eu tiver um corpo congelado, um copo com água, e a água virou gelo, está lá no congelador, mesmo assim as moléculas desse corpo ainda estão se movimentando? Estão se movimentando ainda, mais lentamente, mas ainda estão se movimentando. Quanto menor a temperatura, quanto mais baixa a temperatura, menos elas estarem se movimentando. Então aqui eu tenho muita energia, esse corpo aqui possui muita energia, e esse corpo aqui
perdeu energia, então ele tem pouca energia. Note que a agitação está menor, tá bom? Então, eu vou caracterizar esse corpo aqui como um corpo quente e esse aqui como um corpo frio. Bem? Por isso o copo nunca está meio vazio, né? Pois é, né? Sempre, pelo menos, cheio de ar ele está, né? Porque o ar ele ocupa sempre o volume todo do recipiente. Então, calor e temperatura são as mesmas coisas? A galera confunde demais isso daqui, viu, pessoal? Confunde muito de trocar temperatura por calor, achar que calor é a mesma coisa, temperatura, dizer que os dois estão relacionados de forma equivocada, né? Tem uma ligação, mas como a maioria das pessoas utilizam, não. Tá bom? Eles não são a mesma coisa. Então, vamos lá. O que é calor? Calor e o que é temperatura, né? Vamos diferenciar isso daí. E vamos diferenciar também, ou vamos explicar também o que é isso aqui, ó, sensação térmica. Inclusive, você vê muito no jornal, né? A sensação térmica, a temperatura no Rio de Janeiro hoje é de 35 graus com sensação térmica de 40, por exemplo. Como se você estivesse sentindo que a temperatura está muito maior. A sensação térmica ela não pode ser utilizada para você verificar a temperatura, para você dar a temperatura de um sistema. Como assim, professor? Não dá para você, por exemplo, usando a sensação térmica, dizer que confirmar, dar com toda certeza que a temperatura de um corpo ela está alterada. Por exemplo, uma pessoa. Botei a mão aqui, esse menino está com febre. Aí alguém vem, bota a mão e diz, ele não está com febre, não. São sensações térmicas diferentes. Se a sua mão está fria e você toca em mim, você vai roubar calor muito rapidamente do meu corpo. E aí você vai sentir que o meu corpo está muito quente. Mas se você está com a mão mais quente e toca em mim, você já não vai perceber essa diferença tão grande. Então, você não pode utilizar a sensação térmica como forma de garantir que esse menino ele está com febre, por exemplo, né? Não pode usar ele como medida de temperatura. E aí, quando você tem vários fatores que influenciam na sensação térmica no clima, né? Por exemplo, a umidade do ar. Se eu tenho muita umidade do ar, se eu tenho pouca umidade do ar. Se a umidade do ar está muito alta, porque eu tenho muita água, né, muitas partículas de água suspensas na atmosfera. Se eu tenho baixa umidade do ar, porque eu tenho pouca água presente ali. E aí tem algumas coisinhas interessantes. Por exemplo, se você tem uma temperatura de 30 graus aqui, para a gente, no Rio Grande do Norte, a temperatura normal, né? Até agradável, dependendo do período do ano. E se eu tenho essa temperatura de 30 graus em Brasília, por exemplo, as sensações térmicas são as mesmas. Brasília é um ambiente muito seco. Então, 30 graus em Brasília não tem muita umidade do ar. A umidade do ar é muito baixa. Já chegou até a dar 8%. Aqui já chega a dar 80%. Olha a diferença. Então, em Brasília, como eu tenho pouca umidade do ar, pouca água no ar, o suor, como é que funciona o nosso corpo? Você começa você está constantemente produzindo calor. O seu corpo, para manter a temperatura, para regular a temperatura do seu corpo, você começa a suar. Esse suor sai pelos poros, pega o calor que está em volta e evapora, né? Quando evapora, fica frio naquele local. Ele baixa a temperatura daquele local. Então, quando você termina de suar, aquele local, no braço, na perna, onde quer que você esteja suando, quando você bota a mão, estiver suando, você vai ver que está frio, né? Inclusive, tem até uma galera aí, uns meninos aqui, eu tenho certeza que fizeram isso, ia brincar na rua, jogava a bola até 10 horas da noite, você estava na calçada, esperava ali uns 10 minutos, 20 minutos, ficava friozinho, o suor evaporava, levava o calor embora, ficava o corpinho bem geladinho, entrava dentro de casa, lavava os pés e ia dormir, porque já estava refrescado,
né? O corpo estava bem friozinho, e aí o lençol da cama se encarrega de lavar o corpo, limpar o corpo, né? Coisa fantástica. Tenho certeza que esses meninos aqui fizeram isso. Coisa bem legal. Então, em Brasília, como tem pouca umidade do ar, o suor ele consegue evaporar com facilidade, ele vai sair com facilidade do seu corpo. Aqui não. Aqui, como eu tenho muita umidade do ar, esse suor ele sente dificuldade em sair do seu corpo. E com isso, você vai sentir mais calor. Você tem uma sensação térmica maior. Na floresta, quando você entra na mata, vai fazer uma trilha, ou quando você vai para uma floresta, ou qualquer coisa do tipo, é muito quente, porque a umidade do ar é muito alta, eu tenho muita água no ambiente. Com isso, o suor não consegue evaporar tão facilmente da minha pele. E aí fica aquele negócio abafado, aquele negócio, aquele calor, aquele mormaço, aquela agonia, que é justamente quando o tempo está para chover, que fecha o clima, que fica aquele negócio, aquele abafado, aquela agonia, tem muita umidade do ar, o suor não consegue evaporar com facilidade e você vai sentir muito calor. Beleza? Então, vai sentir muito calor, né? O que é o calor, né? O calor, ele é uma energia. O calor é uma forma de energia luminosa, energia química, energia eólica, né? Energia nuclear, energia, enfim, diversas formas de energia elétrica e tem energia térmica, né? A energia de um corpo, o corpo só recebe o nome, essa energia só recebe o nome de calor quando o corpo está perdendo ou ganhando energia térmica. Quando ele está perdendo ou ganhando, aí essa energia que está se movimentando, ou entrando ou saindo de um corpo, eu chamo de calor, tá bom? Então tá errado quando eu digo assim, ó, estou com muito calor. Ninguém tem calor. Ninguém tem calor. Ou você perde ou você ganha, tá bom? Então, quando você diz estou com muito calor, está errado, beleza? Então, o calor, quando você diz assim, hoje o dia está muito quente, certo? Eu estou com muito calor, tá errado. Eu estou recebendo muito calor. E o que é o frio, professor? Hoje eu estou com muito frio, né? Imagina uma pessoa que está com muito frio. Eu não entendo o que seria que essa pessoa tem, né? O que é que essa pessoa tem? Será que ele está agarrado com uma barra de gelo? Não sei, né? Então não existe eu estou com frio. A não ser que frio seja o nome do seu boy, do seu cachorro, ou de qualquer coisa do tipo. Então o que acontece, professor? O seu corpo, ele perde calor constantemente. Esse calor ele é perdido pelo seu corpo na forma de radiação de infravermelho. Então, o seu corpo está constantemente perdendo calor na forma de infravermelho, em todas as direções. É tanto que se a gente se agarrar, todo mundo se abraçar, daqui a pouco, quem está no meio vai começar a sentir muito calor, muito quente, porque ele vai estar absorvendo o calor dos outros, né? Assim, os animais, eles se aproveitam disso para se aquecerem. Por exemplo, os lobos, quando está muito frio, a matilha ela se junta e aí aos poucos eles vão revezando. Quem está no meio vai para a ponta, até quem está na ponta chegar no meio. E assim eles vão revezando para manter todo mundo aquecido. Os pinguins também fazem isso. Eles ficam juntinhos, agarradinhos ali e ficam revezando as posições para se manterem aquecidos. Certo? Então aqui, galera, ó, esse corpo ele está constantemente perdendo calor. Quando você perde muito calor para o meio ambiente, por conta que o meio ambiente está na temperatura muito mais baixa que a do seu corpo, você está em 37. Digamos que o ambiente ele está a 28 graus, né? Chegou em 28 graus, a galera já está saindo de casaco aqui, né? Então, se o ambiente está a 28 graus, o ambiente vai roubar muito calor do seu corpo. E quando você perde esse calor de forma rápida, você vai sentir frio, tá? Por exemplo,
Quando você sai de uma piscina, sai da praia, tá um calor infernal. Quando você... Primeiro que você chega na praia, tá aquele calor. Chegou debaixo de um guarda-sol, começa a vir aquele ventinho agradável da praia, você já não quer mais entrar. Mas aí você entrou na praia ou numa piscina. Quando você sai, o seu corpo está todo molhado, cheio de água na sua pele, ventando forte. Esse vento ele vai bater na sua pele e vai fazer com que essa água que está aqui evapore. Na hora que essa água evapora, ela leva junto o calor da sua pele. E na hora que ela leva o calor da sua pele, vai ficar frio a sua pele. E aí você tem a sensação de frio. Por isso que quando você sai de uma piscina que está ventando muito, ou do mar, você vai sentir frio por conta disso. Por conta que essa fina camada de água na sua pele vai evaporar, vai levar o calor junto e vai dar essa sensação de frio, ok? Então, o corpo ele não possui calor, ele possui muita energia interna, energia térmica, né? Certo? Calor é só quando a energia estiver passando de um corpo para o outro. Por exemplo, você quer chavecar a boy, quer chavecar o boyzinho, aí você chega e ei, gato, tudo bem? Ei, gato, tudo bem? Vamos trocar um pouquinho de calor? Entendeu? Aí dá certo. Aí dá certo. E aí, às vezes, as pessoas trocam muito calor aí, né? Até produzir muito calor, né? Entender, né? Enfim. Então, isso é calor, energia térmica, energia interna. Dúvidas até aí? Dúvidas? Que acontece muito com os meninos, né? Nós, meninos, somos um pouco mais lentos. Diga aí. Vai falar? Monique? Nós meninos somos um pouco mais lentos em relação, por exemplo, a esse negócio de chaveco. Os meninos demoram para acordar para isso. Então a menina chega, sabe, pai, um frio de Macau, né? Aquele frio de Macau, 35 graus, um frio da bexiga, a pessoa bater nos queixos. Ela chega e diz, ai, que frio. Aí o menino vai, pega o casaco, enrola nela. Ela disse, não, meu amigo, você não entendeu. 35 graus, será que o cabo não percebe que ela não tá com frio, né? Aí ela disse, não, meu filho, eu não queria o seu casaco, eu queria que você tirasse seu casaco, abrisse, enrolasse em mim, eu e você aqui dentro, fechasse do outro lado para que a gente pudesse trocar calor, entendeu? Infeliz. Então, isso é calor. Beleza, galera? Isso é energia térmica. Bem, inicialmente, o calor, ele só foi estabelecido, o que é calor como uma forma de energia, né? No início, no século XIX, né? Graças a William Thomson. Inicialmente, o calor ele era considerado um fluido calórico. Na verdade, não era calor, era um fluido calórico que se incorporava aos sistemas. É igual ao vácuo. Né? A ideia de vácuo demorou a existir. Né? Eles consideravam que no espaço existisse um fluido chamado éter, né? Que ocupava tudo, todo o espaço vazio era ocupado por uma substância chamada éter. Não existia o vácuo. Então, o calor não era entendido como uma forma de energia que podia passar de um corpo para o outro. Era como um fluido, um ar, um fluido é tudo aquilo que escoa, gases e líquidos, né? Calórico, que passava de um corpo para o outro. E aí foi estabelecido a unidade de calor como sendo o joule, né? Que eu já falei para vocês, ou joule, certo? Que é o nome do cara e deve ser escrito a unidade com letra maiúscula, o J de joule. Mas também aparecem outras unidades, como, por exemplo, a caloria. Eu já falei isso para vocês, né? Uma caloria equivale a mais ou menos 4,2 joules. Mas nós não vamos utilizar isso agora. Professor, e o que é temperatura? Pois bem, quando o corpo está quando o corpo está frio, é porque ele está perdendo muito calor. O calor aqui é representado pelo Q, tá certo? Esse Qzão.
esse corpo está perdendo muito calor. Quando ele perde muito calor, as suas moléculas começam a vibrar cada vez menos, cada vez mais devagar. Quando esse corpo recebe calor, quando esse corpo está, olha aqui, ó, ganhando calor, quando um corpo está ganhando calor, as moléculas elas se agitam cada vez mais. Essa maior agitação das moléculas faz com que a energia interna do corpo aumente, aumentando assim a temperatura do corpo. Então, quanto mais calor o corpo recebe, mais a temperatura interna dele aumenta. Quanto mais calor ele perde, quanto mais calor ele perde, mais a temperatura diminui. Quanto mais calor ele ganha, mais a temperatura dele aumenta. Então, o calor ele está relacionado, a temperatura ela está relacionada com essa energia, a energia de movimento dos corpos, que é a energia cinética das partículas. Então, quanto mais energia cinética as partículas tiverem, quanto mais energia interna o corpo tiver, maior é a temperatura desse corpo. Então, quando o corpo começa a perder calor, a energia interna tende a diminuir, as moléculas começam a se movimentar com menor energia cinética, consequentemente a temperatura do sistema diminui. Ok? Ok, galera? Então, energia interna está relacionada com a energia cinética das partículas, que está relacionada com a temperatura. Quanto maior a energia interna, maior a temperatura. Menor energia interna, menor a temperatura. O corpo perde ou ganha calor. Isso faz com que a temperatura ela aumente ou diminua. Tá bom? Então, é errado, por exemplo, dizer assim, um corpo tem muito calor, portanto, tem muita temperatura. Tá errado, tá bom? Ninguém tem calor. Ou ele ganha ou ele perde. Dúvidas até aí? Então, aqui, ó. Portanto, temperatura é a medida de agitação das moléculas, né? Quanto mais agitadas elas estiverem, maior a temperatura de um corpo. Quanto mais calmas elas estiverem. Exemplo, quando você bota água para ferver, você começa a ver as bolinhas saindo de uma ponta para outra, e quando ela está fervendo, fica aquele negócio turbulento ali, então tem muita agitação, tá bom? Então tem a temperatura alta. Eu gosto de dar exemplo assim, ó. Você chega na festa, tá morgado. Chegou agora, tá morgado, temperatura tá baixa, tem ninguém dançando, só, ó, marcando território, pá, dando aqueles olhares, né? Opa, vou ali, eu vou pá, né? Tá frio, ninguém dançando, temperatura baixa. Aí começa o moído, né? E pá, e a agitação, e o negócio vai para lá, o negócio vem para cá, e a galera tá se agitando, e toma, e vai para lá, e vem para cá. Começa as partículas a se agitar, aquele vulco-vulco, aquele moído, aquela agonia, aquele negócio bom, a temperatura do sistema começa a se elevar. Você começa a dançar, então forró, e aquela agonia, você começa a suar, porque quanto mais agitadas estiverem as partículas, maior é a temperatura do sistema. Nesse caso, você é uma partícula, você é uma molécula, e o sistema é aquela casa de show ali. Né? E aí começa a aumentar a temperatura do ambiente. A temperatura começa a se elevar, a galera começa a suar, e aquela agonia, coisa boa da bexiga. Saudade, hein, da aglomeração. Beleza, galera? Dúvidas? Bem, o que é equilíbrio térmico? Quando eu tenho corpos com temperaturas diferentes, por exemplo, aqui eu tenho um corpo mais quente, né? Se você botar a sua mão através da sensação térmica, você vai sentir que um corpo ele está mais quente e que o outro corpo está mais frio. Então, vai haver uma transferência de calor, uma transferência natural de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E aí eu estou considerando que esse corpo mais quente, ele possui uma temperatura maior. Então, o calor ele vai fluir naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Ok? Até que eles atinjam, preste atenção, até que eles atinjam a mesma temperatura. E aí, quando eles atingem a mesma temperatura, nós dizemos que eles atingiram o equilíbrio térmico. Cuidado, tá bom? Porque tem gente que acha que equilíbrio térmico ele vai acontecer quando o corpo 1 estiver fornecendo calor para o corpo 2, até que haja a mesma quantidade de calor dos dois corpos. Não, porque eu posso ter corpos diferentes, de materiais diferentes, de tamanhos diferentes, massas diferentes. E para variar a temperatura deles, eles necessitam de quantidades diferentes de energia, né, de calor.
Então, se são corpos diferentes, eu não vou ter a mesma quantidade de energia em cada um deles, né? Eu vou trocar energia, eu vou trocar calor, até que eles atinjam a mesma temperatura. Pode ser que, para que eles atinjam a mesma temperatura, um deles tenha que receber mais calor do que o outro. Exemplo de equilíbrio térmico. Não sei se, com certeza, vocês já devem ter feito também, tá bom? Tô com calor. Usualmente falando, não tem problema você dizer que está com calor, desde que você entenda o que é isso, né? Eu estou recebendo muito calor, né? Muita energia. O ambiente está na temperatura desagradável, né? Digamos assim. Sim, você pega uma pedra de gelo, quem nunca, né? Tá calor, pega uma pedra de gelo e vai chupar o gelo. Pá, botou o gelo na boca. Só que quando você pega o gelo, ele sai seco. E quando você bota ele na língua, pode ser que ele fique grudado na sua língua. Já passaram por isso? Eu tenho certeza que alguém aqui vai dizer, professor, eu fiquei com a língua presa no congelador. Sempre tem, velho. Eu fico imaginando essa criatura botando a cabeça dentro do congelador, subindo num banquinho, porque tem que subir num banquinho, botando a língua no congelador. Enfim. O que acontece? Você bota o gelo, e aí bota o gelo na língua, quando o gelo entrar em contato com a sua língua, ele vai trocar calor, ele vai tirar calor da sua língua. Quando o corpo tira calor muito rapidamente, né? Quando você perde calor muito rapidamente, quando você bota a mão no gelo, você vai sentir que ele está muito frio, porque ele rouba calor muito rápido da sua mão. Isso faz com que baixe rapidamente a temperatura e você tenha essa sensação de frio. Então, botou na língua, o gelo tira rapidamente o calor da sua língua. Ele vai tentar entrar em equilíbrio térmico com a sua língua. Então, a sua língua, ela consegue derreter uma fina camada do gelo ali. Na hora que a sua língua está aqui, ó, a sua língua, e está aqui a pedra de gelo. Na hora que entrou em contato, a sua língua derrete essa fina camada aqui, ó, de gelo, mas rapidamente, como o gelo está na temperatura muito baixa, e você não vai conseguir derreter todo esse gelo, rapidamente essa água volta a congelar. Só que ela volta a congelar com a sua língua junto. E aí fica o gelo grudado na sua língua. Tem alguns filmes, que é aquele filme Debi Lloyd, que o cara fica com a língua presa num poste, né, por exemplo. Então, isso pode acontecer. Outro exemplo de equilíbrio térmico. Você machucou seu joelho, por exemplo. E aí você vai botar uma bolsa de gelo para fazer uma compressa térmica. Quando você bota essa bolsa de gelo, a tendência é que a temperatura do seu joelho comece a baixar. E aí o seu corpo vai mandar um aviso, né? A temperatura do joelho está baixando. E se a temperatura do seu corpo baixar rapidamente de alguma parte do seu corpo, você pode perder essa parte do corpo, né? Sem circulação de sangue. E aí, vai ficando preta, né? E aí, daqui a pouco, perdeu, já era. Então, o seu corpo vai mandar um aviso, nós temos que mandar mais sangue para o joelho, né? Porque senão a gente vai perder o joelho. A temperatura lá está baixando rapidamente. Meu Deus, o que nós vamos fazer? O seu corpo começa a bombear mais sangue, enviando mais calor para o local. Só que você insistentemente continua com a bolsa de gelo lá, e o seu corpo mandando mais calor, e aí o seu corpo manda tanto calor a chegar ao ponto de queimar o local. Então, aquelas, você vai se queimar com o gelo. O gelo não queima, né? O gelo é gelado, né? Quem se queima, na verdade, é o seu próprio corpo que se queima na tentativa de não perder aquela parte ali. Professor, eu aprendi isso agora, que o gelo não queima. Eu achava que o gelo queimava. Exatamente, Gustavo. Muito comum, né? Essa expressão de que o gelo queima, porque, de fato, se você deixar muito tempo, aquela região ela vai ficar muito, muito vermelha, não é assim? Mas, na verdade, é o nosso próprio corpo tentando se defender dessa drástica diminuição da temperatura naquele local. Por exemplo, diz a história que quando os soldados de Napoleão foram invadir a União Soviética, que aí eles foram invadir, foi quando Napoleão perdeu a guerra, eles foram invadir no período do inverno, e aí estava muito frio, um inverno rigoroso lá. Não sei se era a Rússia, se era a União Soviética, enfim.
E aí a temperatura estava tão baixa, e os soldados de Napoleão não estavam preparados para aquilo. E qual foi a estratégia lá dos caras, né? Eles não combateram com o exército de Napoleão, que era muito poderoso. Eles só recuaram. Eles saíam das cidades, tiravam a população e o Império Russo já, né? Então, eles saíam do local, destruíam os alimentos que tivessem para eles se alimentarem, água, eles contaminavam e saíam. E aí, quando o exército de Napoleão chegava, não tinha nada nas cidades, né? E muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. Já ouvi até histórias de que o exército, quando os homens iam urinar, eles tinham que urinar dentro de um cantil, de algum canto assim escondido, para que a urina não congelasse na uretra, né? E aí, devido ao frio tão intenso, quando os soldados paravam, que tiravam a bota, perdiam os dedos, o pé, saía tudo na bota, por conta que já estava morto, né? Aqueles dedos já estavam mortos devido ao frio intenso, baixíssima temperatura, o corpo já não mandava mais sangue para o local, e já era. Beleza? Necrose, né, professor? Isso, Carla, necrose. Necrosado já, né? Fica tudo preto. Inclusive, alguns filmes mostram isso, né? A galera que se acidenta em nevascas, em montanhas, e aí fica aquela parte toda preta. Bem interessante. Beleza. Então, agora a gente já entra na parte de termometria, tá certo? Como já vai dar o intervalo agora, vamos para o intervalo, recreio, minha merenda de vocês. Daqui a pouco a gente volta.